Deixa eu trazer um outro elemento que tem a ver com o PL, com a situação política, com as projeções que muitos fazem para 2026. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para o projeto político da direita nas eleições de 2026. De acordo com o parlamentar, antes das ações do deputado, em relação às medidas que foram tomadas pelos Estados Unidos, o pleito estava completamente resolvido. Ciro ressaltou que também não saberia o que fazer caso seu pai estivesse sendo injustiçado, mas justificou que Eduardo criou uma narrativa falsa sobre as medidas e que toda a situação envolvendo o tarifaço fez Lula se aproveitar do conflito para retomar a sua popularidade. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, a análise de Ciro Nogueira, o diagnóstico de Ciro Nogueira, que aponta que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudicou os planos da direita. Ele até amplia a análise, não o plano de Jair Bolsonaro ou do PL, os planos da direita, Dávila. Bom, vamos aos fatos, né? Desde a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Lula estava numa situação péssima, não só de popularidade do governo, mas sem proposta, sem nada. Que o lobby a favor das tarifas ajudou o presidente Lula a recuperar popularidade, a recuperar a defesa da soberania nacional e a fazer um discurso e a melhorar nas pesquisas, isso é verdade, isso é fato, não dá para argumentar que não é, que... Então, nesse sentido, Ciro Nogueira está correto. Agora, o impacto disso na eleição, aí não, né, Canheta? Nós temos um ano pela frente. Um ano é muita coisa nesse processo eleitoral. Vai depender muito mais desta atuação, como eu venho falando, da direita estar unida, coesa, em torno de um objetivo comum: vencer o PT nas eleições de 2026. O fato é que esses caciques partidários, como Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, ficam tratando da eleição presidencial para dar manchete para a mídia, quando, na verdade, eles estão preocupados em montar chapa para deputado federal. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando recrutar gente de um partido, do outro, incentivar alguém para trair o partido, janela partidária. É uma outra história. Por quê? Porque é o número de deputados federal, é a bancada federal, o tamanho da bancada federal, que determina a história do fundo eleitoral. E é nisso que eles estão interessados. Então, o ponto é o seguinte: essa turma joga para a plateia de um lado, mas trabalha no bastidor de outro lado para montar essas chapas para deputado federal de maneira mais competitiva possível. E aí, os candidatos às eleições majoritárias, seja para o Senado ou para o governador, só faz sentido nessa equação se está ajudando a trazer mais bons candidatos para deputado federal ou aglutinar ou construir uma chapa melhor. É assim que funciona a verdadeira lógica nos partidos. Portanto, temos que saber distinguir o que é manchete para manter a imprensa satisfeita e o que é mesmo a manipulação política por trás das cortinas para atingir o real objetivo: aumentar as bancadas no governo federal para ter mais dinheiro do fundo partidário eleitoral. Pois é, Ciro Nogueira, inclusive, disse isso em uma entrevista concedida a um veículo de comunicação, e aí muitos comentários a respeito dessa análise, desse diagnóstico talvez exagerado na avaliação de muitos. Você, Mota, o que achou dessa manifestação de Ciro Nogueira? Eduardo Bolsonaro prejudicou os planos da direita para 2026 antes da atuação dele nos Estados Unidos. Segundo Ciro, a situação de 26 em relação ao pleito estaria definido. Bom, para que alguém possa prejudicar um plano, é preciso que esse plano exista, em primeiro lugar. Existem aqueles que avaliam que essas sanções do governo americano ajudaram a popularidade do governo do PT. Eu não estou nesse grupo. Eu não conheço ninguém que tivesse mudado de ideia e passado a apoiar o governo por causa das sanções dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que essas pessoas não existam. O que eu estou dizendo
essa é a minha experiência diária, é que a maioria das pessoas com as quais eu tenho contato não são as pessoas que eu conheço, são as pessoas com as quais eu converso por todos os lugares onde eu ando, de todas as classes sociais, de todas as profissões. Elas têm plena consciência do que está acontecendo hoje no Brasil. O que eu acho que é um fator que aumenta o desespero do sistema, que faz com que aconteçam essas coisas todas que a gente vê acontecendo no Brasil. É evidente que a estratégia principal do governo é e sempre foi a criação de narrativas. Para mim é evidente, qualquer que seja a situação, seja lá o que for que aconteça, o governo vai arrumar um marqueteiro para criar uma narrativa para transformar aquilo numa coisa favorável. É o famoso entenda como isso é bom. O que não quer dizer que as narrativas que o governo cria têm qualquer relevância para o rumo dos acontecimentos. Pedir para o Beraldo analisar essa declaração de Ciro Nogueira, talvez ele mencione algo que a gente não citou aqui. Prejuízo enorme para a direita talvez não tenha a ver com a própria candidatura de Eduardo Bolsonaro. Muitos falavam que ele talvez fosse o nome mais adequado para substituir o pai. Vamos lá, Canhoto. A gente tem alguns aspectos para considerar observando essa declaração de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira não é um político qualquer. Ciro Nogueira é presidente de um dos maiores partidos do país. Ciro Nogueira é uma figura que tem uma experiência imensa como deputado federal, como senador, se não me engano, indo ou está no terceiro mandato, enfim, vai disputar o terceiro mandato, e é presidente desse partido, que é o Progressistas, que é um partido importante. Então, ele conhece bem esse universo, apesar do PP ter apoiado a candidatura de Geraldo Alckmin em 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito e percebeu que não conseguiria ter trânsito junto ao Congresso, destacou justamente Ciro Nogueira para ser o seu ministro da Casa Civil. Então, Ciro Nogueira tem uma experiência brutal na política brasileira. Me parece que a avaliação que ele faz é em relação a um esforço que estava acontecendo para que os partidos do centro se reunissem no apoio ao candidato de Bolsonaro. Seria um candidato chancelado por Bolsonaro, do ponto de vista ideológico, ao que tudo indicava seria Tarcísio de Freitas, e esse candidato, apoiado por Bolsonaro, encontraria nesta grande aliança dos partidos de centro o tempo de TV e o dinheiro para fazer campanha que pudessem concorrer com Lula, o candidato de Lula, ou o próprio Lula, candidato à reeleição. O que mudou a partir do momento em que Eduardo Bolsonaro passa a atuar nos Estados Unidos como um franco atirador, né? Então, essa estratégia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não foi combinado com ninguém, pelos áudios que a gente teve acesso, nem com o próprio pai. Ele simplesmente decidiu usar das suas conexões, do fato de estar morando nos Estados Unidos, para acionar as suas conexões em Washington e buscar caminhos para penalizar o governo brasileiro, penalizar aquelas pessoas que estavam ali atingindo a liberdade de expressão, empresas e cidadãos americanos no Brasil. E ele conseguiu isso tudo. Então, a missão de Eduardo Bolsonaro foi bem sucedida nesse aspecto. Não só as tarifas foram impostas, colocando o Brasil no patamar mais alto de tarifas, mas o presidente norte-americano Donald Trump fez uma carta pública ao presidente brasileiro dizendo que ele estava adotando aquela medida tendo em vista a posição do governo brasileiro e do judiciário brasileiro em relação a Bolsonaro. Isso ficou muito evidente, ficou claramente registrado. Só que essa vitória de Eduardo Bolsonaro jogou água justamente nessa grande aliança que estava sendo construída para apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Veja, não quer dizer que não haverá um candidato apoiado por Bolsonaro, é óbvio que haverá. Só que este candidato apoiado por Bolsonaro será um candidato que não terá Jair Bolsonaro em cima do caminhão de som, fazendo campanha, porque ele foi condenado a 27 anos de prisão. Ao que tudo indica, ele não
estará em liberdade para fazer isso, até porque o projeto da anistia não avançou. Então, a colocação de Ciro Nogueira, no meu entendimento, vai nesta forma. Quer dizer, a grande aliança se esvaiu, até porque, só para finalizar, Caneta, a gente precisa lembrar do posicionamento de Davi Alcolumbre, que é um personagem fundamental dessa Federação Progressistas União Brasil, que há 2 semanas deixou a Câmara na mão, enterrou o projeto do PL da blindagem, da PEC da blindagem, e se tornou uma figura mais próxima do presidente da República, jogando União Brasil mais perto de Lula para essa campanha de reeleição. Então as cartas estão completamente embaralhadas e não me parece que agora, nesse momento, o candidato de Bolsonaro será aquele que reunirá a maior aliança para fazer uma campanha presidencial. As articulações continuam. Qualquer informação de bastidor a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.